Queridos irmãos e irmãs, continuamos nosso percurso quaresmal rumo à Páscoa. Portanto, os convido a retomar aquela imagem desde o início do tempo quaresmal, que é também uma ampliação daquela primeira imagem desde o início do ano litúrgico em que começamos a ler o Evangelho segundo Marcos. Jesus caminha à nossa frente, Ele é o Mestre, e nós seguimos os seus passos. E neste tempo de Quaresma, de modo particular, a Igreja nos convida a fazer esse caminho de conversão, de arrependimento sincero em nossos pecados, de purificação, para celebrar bem a Páscoa. Então, partamos desta imagem. Jesus caminha à nossa frente e nós seguimos os seus passos. O que a palavra de Deus quer nos ensinar para enriquecer este nosso percurso quaresmal, este nosso caminho de discípulos e discípulas de Cristo? Então, gostaria de iniciar a reflexão da palavra desta noite pelo Salmo responsorial. Nós cantamos o refrão: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Primeiro ensinamento: o caminho nós o fazemos na presença de Deus. O que significa isso? Ele caminha conosco, Ele está ao nosso lado. Ele é o primeiro a caminhar e nós, atendendo o seu convite, fazemos o caminho com Ele. Andarei na presença de Deus, diz o Salmo. E na segunda parte do refrão, a palavra de Deus nos apresenta a meta deste caminho. Para onde caminhamos? Pensemos, em primeiro lugar, na nossa vida, na nossa existência. Para onde caminhamos? Onde nós gastamos as nossas energias? Quais são as atividades que nós damos mais importância? E qual é o caminho de Cristo, o caminho do discípulo? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco restrita de que a Quaresma nos prepara para a paixão de Cristo, para a Semana Santa. E isso é metade da verdade. A Quaresma nos prepara, na verdade, para a celebração do tríduo da Páscoa. Não é só para a paixão de Cristo. É para a sua paixão, morte e ressurreição. Quando o salmista diz que caminhará na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, Ele nos mostra a meta última do nosso caminho. Nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida. Nós fomos criados por Deus para viver, para gerar vida, para proteger a vida, para cuidar a vida, para multiplicar a vida. E este ensinamento é importantíssimo, porque Jesus, no texto que ouvimos, Evangelho segundo Marcos, é transfigurado na montanha, mas no texto que precede esta narrativa, Jesus tinha anunciado a seus discípulos que Ele iria morrer, que Ele iria ser rejeitado. Ele anuncia a sua paixão, e os discípulos ficam aterrorizados. Mas, meu Deus, nós estávamos seguindo este homem e de repente Ele vem e nos diz que vai morrer, que vai ser perseguido, em que furada que nós entramos? O medo de apostar a vida em algo que não tem valor,
Então Jesus, conhecendo o coração de seus discípulos, sabendo que aquela ideia de um Messias glorioso, redentor, chefe de exércitos, poderoso, rei neste mundo, foi por terra. Não existe mais. Jesus já disse: eu vou morrer. Rejeitado pelas autoridades. Então os discípulos, titubeando, se vale a pena continuar o caminho. Quem de nós já não passou por isso? Quantas vezes nós nos perguntamos ao longo da vida: será que vale mesmo a vida seguir a Cristo? Será que tem sentido viver o Evangelho? Será que o Senhor é fiel nas suas promessas? Quantas dúvidas brotam no nosso coração, quantos medos diante do sofrimento, da dor. E aí então nós voltamos à primeira leitura, o caminho de Abraão. Abraão deve caminhar até o lugar que Deus vai lhe mostrar para sacrificar o seu filho. Quem é pai e mãe aqui, quem é avô, avó, facilmente se coloca no lugar de Abraão. Pensemos no coração de Abraão. Quantas dúvidas, quantos medos. Vou tirar a vida do meu filho, que é o filho da promessa, que Deus prometeu quando eu saí de casa, que eu teria descendência e terra, e agora eu vou perder aquilo que é a promessa? No entanto, Abraão faz um caminho no silêncio da dor, da dúvida, mas segue o caminho que Deus lhe propõe. E por causa da obediência, Abraão é libertado da angústia. E aí então nós entendemos a primeira estrofe do Salmo. Eu guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Abraão certamente disse isso a Deus: eu guardei a fé na tua palavra, ainda que eu esteja mergulhado num grande sofrimento em minha vida. Esta palavra e este testemunho de Abraão é consolador para nós. Nós vivemos um tempo de grande sofrimento, que talvez nenhum de nós teria sequer imaginado. Esta pandemia, ela tomou a humanidade de uma forma que e parece que não vê o fim. Então isso vai dando desespero, vai dando agonia. Agora tem a vacina, mas está tão pouca gente, e tanta gente internada, morrendo. E não só no Brasil, embora aqui no Brasil é uma catástrofe, né? O Brasil tem 10% de todos os mortos de Covid do planeta. É terrível o que está acontecendo no nosso país. E em meio a todo esse sofrimento, este luto, esta luta pela vida, o Senhor nos diz: eu sou favorável, eu estou convosco, eu vos sustento, como sustentei o meu filho, que caminhou a Jerusalém e foi rejeitado, mas ele não foi vencido pela morte. A meta do nosso caminho quaresmal é a vitória sobre a morte. A meta do nosso caminho quaresmal é vencer o mal que existe dentro de nós e ao nosso redor. É vencer a indiferença diante da vida
ferida, diante da vida ameaçada, é sermos juntos, unidos em Deus, vitoriosos na vida. É interessante, o salmista diz: é por demais sentida pelo Senhor a morte de seus santos, a morte de seus amigos. Então, Deus também faz luto. Não sei se o alcance da força dessa palavra. Deus participa dos nossos lutos. Então, nem no luto nós estamos sós. E isso alimenta nosso coração, nossa esperança, nos fortalece. Voltamos então para o Evangelho. Bom, o último ponto da primeira leitura. Por causa da obediência, Abraão se tornou bênção à sua descendência e a todas as nações. Todo aquele que se coloca a caminho, seguindo os passos de Cristo, obediente à palavra, é libertado dos grilhões da escravidão, como diz o Salmo, é libertado da experiência de morte que Abraão estava para viver, é libertado daquilo que nos escraviza, porque o Senhor quer seus filhos e filhas livres e vivos. Então, tomando o Evangelho novamente, Jesus manifesta aos seus discípulos que estão com medo porque acabaram de ouvir que ele irá morrer, e se transfigura, e as suas vestes ficam resplandecentes, e a sua glória se manifesta àqueles 3 discípulos. Abraão, Moisés e Elias aparecem como os pais da profecia, os pais da lei, testemunham que os profetas e que a lei convergem para Cristo. E aí nós temos que fazer uma conta matemática. Quantos personagens tem nessa cena? Então, Jesus, que convida 3 discípulos, portanto, vamos a 4. Depois aparece Moisés e Elias, mais 2, 6. Moisés e Elias, a gente não sabe o que eles dizem, porque no texto de Marcos não se fala disso. No texto de Lucas, sim. Pedro não sabe o que diz. Até está ali contente, porque conhecer a glória do Filho de Deus não é pouca coisa. E ele quer ficar na montanha. Claro, quem de nós, quando está naquele momento de graça, de luz, quer que aquilo não termine nunca, né? A gente quer que aquilo se perpetue, mas aquilo passa. Mas a gente quer ficar ali. Parece que agarrar Deus. Parece que dizer para Ele: fica aqui dessa forma, não vá embora. No entanto, Jesus se destransfigura na presença de seus discípulos. E aí nós temos que prestar atenção no 7º personagem, que é o Pai, que fala por meio da nuvem. O número 7 na Bíblia, vocês sabem, significa totalidade, perfeição, santidade. O número 7 é a plenitude da verdade. E quem tem a verdade sobre o Cristo é o Pai. E o Pai diz: este é meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Nós estamos dispostos a ouvir o que Jesus nos diz.
Vamos fazer uma pergunta básica, não precisa responder em voz alta. Nós estamos na segunda semana da Quaresma. Nestas 2 semanas, nós dedicamos mais tempo ao Evangelho de Jesus? No nosso dia a dia, a gente dá tempo ao Evangelho, o medita, o reza, o escuta, ou não? Estamos na segunda da Quaresma, vai entrar a terceira, vai entrar a quarta, e a gente está como se não tivesse começado. O que está mudando na nossa prática nesse tempo de Quaresma? Ou a gente está vivendo a Quaresma como um pagão, sem fé? E gostaria de sugerir que cada um de vocês tome o seu Evangelho segundo Marcos, hoje à noite antes de dormir, e vá no texto do batismo de Jesus, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Quando Jesus sai das águas, batizado por João Batista, o Espírito desce, o Pai diz, é a voz do Pai que vem numa nuvem da mesma forma. E o que diz o Pai no batismo? Ele diz: Tu és o meu filho amado. No batismo, o Pai dirige a sua voz ao Filho exclusivamente. Tu és meu filho. E aqui o Pai dirige a sua voz aos discípulos de Jesus. Escutai o que ele diz. Este é meu filho amado. O que nos transfigura, queridos irmãos e irmãs? Onde está a força de viver uma vida transfigurada? Na vivência do Evangelho de Cristo. É inútil buscar em outro caminho. É o Evangelho de Cristo que tem a força de nos dar a vitória sobre a morte. É a palavra de Cristo que tem a força de nos dar a vitória sobre o pecado, sobre o mal. Mas será que nós estamos dispostos a apostar a nossa vida pelo Evangelho de Cristo? Essa pergunta. É preciso conhecê-lo. Quem não conhece não pode viver. Por isso que é triste quando a gente vê um católico que não lê o Evangelho, que não lê, se contenta com o Evangelho do domingo. Isso é muito pouco. Isso é pouco. Ouçamos a voz do Pai. Ele é meu filho amado. Escutai o que ele diz. Para terminar a nossa meditação, diante desse percurso cheio de perigos, de armadilhas, que às vezes nós mesmos criamos, que às vezes a gente culpa os outros, mas às vezes somos nós mesmos que criamos armadilhas para nós mesmos. Então o apóstolo Paulo faz 6 perguntas retóricas, 6, fica faltando a 7ª, mas a 7ª é a resposta que o leitor é levado a dar quando escuta as perguntas do apóstolo Paulo na segunda leitura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós caminhamos na presença do Senhor, com Ele rumo à terra dos vivos, quem será contra nós? Se Deus está conosco, não existe nada neste mundo que pode nos vencer.
que pode nos derrotar. E o apóstolo continua: será Deus que não poupou seu Filho e que no seu Filho nos dá tudo? Será que esse Deus será contra nós? Será que esse Deus não é favorável a nós? É essa a pergunta do apóstolo. Quem acusará os escolhidos de Deus? Aquele que os declara justos? Se Deus nos torna justos no seu Filho e no seu Espírito que habita em nós, Ele não pode jogar contra nós. Tudo que o Senhor realiza na nossa vida é para o nosso favor. Quem nos condenará? Quem nos dará a sentença de morte? Ninguém. Porque o Cristo que nós seguimos morreu sim, mas ressuscitou. E está à direita de Deus. E Ele intercede por nós. Por isso que na Quaresma nós vamos nos preparar para renovar a nossa promessa batismal e renovar a graça batismal na vigília da Páscoa. Porque no batismo nós participamos da força do Cristo que morreu e ressuscitou. E porque Ele intercede por nós hoje e sempre diante de Deus nosso Pai. Desejo a todos, irmãos e irmãs, a cada um de nós, continuar este caminho de Quaresma, com decisão, com determinação, mesmo em meio aos sofrimentos, e que não são poucos. Que o Senhor nos transfigure pela sua graça, e que nós cheguemos à vitória sobre a morte. Amém.